meus amigos, sempre uma alegria poder retornar com vocês, especialmente aí nesse tempo, depois das férias, que a gente sempre tem aquela nutrição, né? De volta um pouco mais animado, fortalecido e cheio de ideias, né? De vontades novas de fazer coisas diferentes, enfim. Esse período passei agora, terminei, estou saindo das férias e voltando para o nosso convívio. E o projeto Compartilhar volta com toda a sua perspectiva de proporcionar oportunidade de reflexão sobre temas importantes da nossa vida baseado aí nas histórias bíblicas. E nós vamos folheando então as páginas bíblicas das histórias, né, que nós estamos olhando aí através do livro Histórias Bíblicas do professor Gell. Hoje nós vamos encontrar um personagem que está ligado a essa ideia de renovação e de forças. Sansão é o personagem do dia de hoje, tá? Então Sansão ele está dentro de um contexto, né, do povo de Israel. Ele é um líder lá do povo de Israel, ele vai ser chamado, vai ser trazido por Deus para esse cenário já com esse propósito, né? Nós vamos encontrar o povo de Israel dentro daquele processo deles de teimosia, de revolta contra Deus, abandonam Deus e voltam para Deus, se tornam escravos, são libertados. Então é um vai e vem desse povo constante dentro da história do Antigo Testamento. Então, na última vez que nós estivemos conversando aqui no nosso projeto Compartilhar, nós falávamos do Gideão, que tinha sido um escolhido por Deus para ser então um príncipe, um juiz lá entre as pessoas, entre o povo, né, para liderar o povo. E Gideão liderou muito bem o povo, com o tempo faleceu e o povo voltou aos seus costumes antigos, afastou-se de Deus e foi capturado, foi cativado, né, ficaram cativos os filisteus por 40 anos novamente, né? Então, um período de uma espécie de escravidão, né, que eles ficaram sujeitos por causa da sua teimosia, né, da sua resistência. Eles fugiam do contato com Deus, fugiam do convívio com Deus, e em consequência disso, Deus entregava a eles a sua própria sorte. Normalmente eles caíam sob o domínio de algum povo mais forte. Dessa vez foram os filisteus que prevaleceram, né? Os filisteus eram um povo que habitava na região e que tinha força de poderio de guerra, né? Preparo, e aí eles venceram, né? Nas batalhas lá eles acabaram sendo vencedores. Depois de 40 anos, Deus resolve libertar esse povo de novo, né? Então Deus vai trazer agora e providencia que a mãe do Sansão engravidasse, já com o propósito aqui, o texto bíblico é de Juízes, capítulo 13 até o capítulo 16, se você quiser olhar depois na sua Bíblia aí, essa história. Deus anunciou para a mãe, né, do Sansão já o nascimento dele: vou trazer através de ti um homem que vai ser um ícone dentro da história do povo de Israel e vai libertar esse povo de Israel também dos filisteus, vai acabar com o poder dos filisteus sobre o povo de Israel. O objetivo sempre é trazer o povo de Israel ao convívio com Deus novamente, porque é o povo de Deus e Deus quer esse povo com ele. Então existem algumas práticas, né, que precisam ser respeitadas, de culto, adoração, reverência, respeito a Deus. E agora então o Sansão ele vai ser essa transição para esse povo voltar a essa prática de vida de convívio com Deus. Muito bem. Algumas coisas interessantes da história desse Sansão, né? Vejam bem, ele foi escolhido por Deus para um projeto especial. Aqui nós temos já uma pauta importante para a gente refletir. Quando Deus tem um propósito dentro do mundo, dentro da história da humanidade, Ele chama pessoas, Ele habilita pessoas, né? Ele prepara pessoas para esses projetos. Ele abençoa, Ele ilumina pessoas para esses projetos. E esse Sansão é um desses chamados para um projeto específico. Ele foi trazido por Deus para o mundo para o projeto de libertar o povo do poder dos filisteus, proteger o povo de Deus. Então Deus escolhe pessoas através das quais Deus executa o seu plano de proteção para o seu povo. Ainda hoje é assim, né? Nós temos aqui, nessa perspectiva de escolhidos de Deus, dentro da nossa história, por exemplo, de igreja, nós também temos os escolhidos de Deus, né? Os escolhidos, primeiro, somos todos escolhidos, né?
A partir do nosso batismo, fazemos parte do sacerdócio universal de todos os crentes, de todos os cristãos, todos abençoados para projetos especiais. Você, certamente, deve ter um propósito de vida, a tua vida deve estar também em sintonia com esse nosso Deus, e você tem um propósito de vida aí. É importante que você se veja assim, que eu me veja assim. Os pastores são os escolhidos de Deus para tarefas especiais, os professores são para tarefas especiais, os pais são escolhidos para também projetos especiais. Enfim, em cada papel que nós vivemos dentro da nossa sociedade e dentro do nosso mundo de espiritualidade, tem um propósito divino. É importante a gente procurar qual é o nosso propósito. Eu sempre converso com meus alunos em sala de aula sobre isso com eles, né? Qual o teu propósito de vida? Para que você acha que você está aqui dentro desse mundo agora? Qual a tua função? Qual a tua missão? É preciso você refletir sobre isso. Você não está aqui simplesmente para existir, para viver, para o tempo passar, para preencher o tempo. Existe um propósito. Para todas as pessoas tem um propósito divino. Qual é o teu propósito? É importante refletir sobre isso. Não sei quantas vezes você já refletiu sobre isso. Qual o teu propósito de vida? Para que você está aqui? O que Deus quer através de ti? Lá no teu trabalho, lá no teu ciclo de amigos, lá na tua família, na tua casa, como pai, como mãe, como filho, né? Fazendo parte de uma família deve ter um propósito. Dentro da tua comunidade, qual é o teu propósito lá dentro? Procura descobrir isso, procura conversar com Deus para saber o que Deus quer de você, o que Deus tem como ideia para você no mundo em que você está vivendo e dentro desse movimento de igreja que nós vivemos, né? E de mundo que nós vivemos. Então é importante. Sansão, ele vem com um propósito divino. Dentro desse propósito divino, Deus já vai habilitando Sansão para o propósito. No momento que Deus disse para a mãe dele, olha, nós vamos combinar o seguinte, esse menino, ninguém vai cortar o cabelo dele. No cabelo dele vai estar a força dele, né? Esse era o combinado. Isso Deus já disse para a mãe, né? Ele vai ter esse sinal. Então, não é que a força estava no cabelo, no comprimento dos fios de cabelo dele, mas estava na fidelidade deles em relação ao propósito divino. Deus deixou apenas uma marca, né? Um sinal, para testar também a fidelidade deles em relação ao que Deus estava propondo. Então Deus habilita, assim Deus também habilita pessoas, ou ainda hoje, com dons especiais. O dom de Sansão era a força que ele tinha. A força estava ligado ao não cortar o cabelo. O não cortar o cabelo está ligado à fidelidade ao propósito divino. O caminho de Deus precisava ser respeitado. Então não era pela forma de Sansão fazer as coisas, como ele queria, mas era cumprir um propósito divino, fazer de acordo com a vontade de Deus. O objetivo era que Sansão conversasse com Deus e falasse com Deus, mantivesse uma linha de comunicação e entendesse que ele estava em aliança com Deus. O cabelo dele era para ser uma lembrança dessa aliança, né? Então, nós hoje também carregamos o nosso sinal de aliança. Você e eu temos um sinal de aliança com Deus, que é o nosso batismo. E é importante nós lembrarmos o nosso batismo e entendermos que o nosso batismo é a nossa ligação com Deus, é o nosso elo com Deus, né? Através desse batismo, nós recebemos dons, recebemos vários dons, né? Que Deus nos deu, para que estejamos habilitados para os determinados propósitos a que Deus nos escolheu. E aí nós vamos usar os dons, mantendo a fidelidade, não abandonando o caminho do batismo, mas ficando na lembrança do batismo e na prática das ações que fortalecem essa aliança que Deus propôs através do nosso batismo. Isso era algo parecido lá com Sansão, né? No cabelo dele estava esse sinal da presença de Deus na vida dele. Então não era a força física de Sansão que deveria de estar em evidência, mas sim a sua força espiritual, o homem interior, aquele ser que estava em contato com Deus e a fé que ele deveria ter em Deus, porque era de Deus que viriam as forças dele para enfrentamento de todas as situações. Por exemplo, teve uma situação que ele encontrou-se com um leão e sozinho ele matou o leão, né? Destruiu o leão e venceu o leão. Depois ele teve lá uma situação em que ele teve um confronto com os filisteus, né? E com uma mandíbula de animal que ele achou lá, diz o texto que ele matou mais de 1000 pessoas, né? Lá enfrentando e destruindo o poder dos inimigos, né?
porque Deus estava do lado dele, né? Então, essas coisas todas estão ligadas a esse propósito divino. Mas Sansão, ele acaba não sendo fiel à aliança feita com Deus. E ele se apaixona por Dalila, né? Que era uma personagem atraente, sedutora, né? E ele acaba se entregando às artimanhas da Dalila. E Dalila acabou descobrindo o segredo de Sansão, cortou o cabelo dele, por isso ele perdeu as suas forças e se tornou refém dos próprios filisteus. Mas no final de toda a história dele lá, a gente vai ver que ele está preso, né, pelos filisteus, e numa ocasião em que estavam reunidos todos os príncipes lá dos filisteus, numa grande celebração de um deus que era um deus pagão, Sansão pede para Deus forças pela última vez. Me dê forças para eu poder fazer algo agora. E aí Sansão teve essa presença, né, de falar com Deus e de buscar em Deus as forças que ele havia perdido. E ele acaba recebendo a força extraordinária de Deus de novo e derruba as paredes daquele lugar, daquela casa, daquele templo onde estavam todos os príncipes dos filisteus. E a morte foi generalizada. E Sansão morre junto lá também, nessa grande destruição. Então, aí nós percebemos, né, a importância. Mesmo que ele tenha tido, digamos, um ato falho, um pecado, uma dificuldade em manter-se fiel a Deus, ele não esqueceu do seu Deus. E no determinado momento ele pede para Deus forças de novo, e Deus também não o rejeita. Deus dá para ele aquela força e permite a ele fazer o seu grande último feito. E com isso ele liberta o povo do poder dos filisteus e do domínio, né, dos filisteus. Então, propósito divino, né? Essa é a ideia, né, desse personagem aqui, né? Foi traído pela Dalila, cortaram os cabelos dele, perdeu a força, cegaram ele, ficou, né, cego, e daí ainda sem força, sem visão. Ele pede força para Deus e Deus ajuda ele ainda numa última investida contra os inimigos. Então vejam, sempre quando volta-se para Deus, e foi o caso de Sansão, né? Ele se volta para Deus, ele encontra forças de Deus para cumprir os propósitos. Ideia: permanecer fiel a Deus, não abandonar Deus em momento algum, não abrir mão daqueles sinais que são nossos sinais de pertencimento. Hoje nós temos aí, como eu falei para vocês, o nosso batismo, nosso sinal maior de pertencimento a Deus, né? E também nós temos a Santa Ceia, que é o nosso elo com Deus de comunhão, e podemos então buscar sempre de novo essa comunhão com Deus. Nós vamos ter as orações, as leituras bíblicas, os cultos, os estudos bíblicos, as celebrações, as mensagens que nós trocamos constantemente entre nós como cristãos. Isso tudo para fortalecer e nos manter ligados à ideia de que nós somos de Deus, pertencemos a Deus e tem um propósito divino para a nossa vida. Daí uma grande oportunidade para você pensar sobre o teu propósito de vida. Qual é esse propósito? Que Deus te dê clareza e firmeza para ser fiel a este propósito que Deus tem contigo também, como foi o Sansão. Tá? Um tempo bom para você, Deus abençoe, que Deus as alegrias se renovem no teu caminho também. Próxima semana a gente está junto de novo, tá bem? Tchau, tchau, tudo de bom para vocês, abraço.